Este podcast SIC Notícias é só um de muitos que pode ouvir no site da SIC Notícias ou na sua plataforma preferida. Os melhores programas de televisão, a opinião que importa e ainda entrevistas exclusivas em podcasts originais. Onde e quando quiser, leve no bolso todas as conversas. Fique a par das últimas novidades em sicnoticias.pt/podcast e nas nossas redes sociais. E como sempre, com a Cecília Meireles e o Miguel Prata Roque, o Miguel que vai chegar atrasado, aparecerá entretanto. Cecília, boa tarde. Vamos começar pelo reconhecimento da Palestina como Estado. Portugal seguiu os outros países, tomou uma decisão no tempo certo? Boa tarde. Eu acho que Portugal tomou uma decisão no tempo errado e tomou uma decisão mais do que no tempo errado. Acho que ela tem dois problemas. Um é de tempo, outro é de essência. E porquê é que eu digo isto? Eu acho que a solução para aquele conflito, que é um conflito muitíssimo complexo, e que ultimamente cada vez mais tenho visto posições extremadas e gente que só consegue ver a preto e branco. Eu acho que se não conseguirmos ver muitas nuances de cinzento, não conseguimos compreender aquele conflito. Cada vez mais noto que parece que as pessoas se estão a entrincheirar em posições. E, portanto, eu percebo que a solução de dois Estados é a melhor solução e isso implica eles reconhecerem-se um ao outro. Isso é uma coisa que Portugal já o disse há muito tempo. Vir agora, na sequência destes acontecimentos que foram desencadeados pelo ataque de 7 de outubro e enquanto se está a viver a situação que se está a viver naquela zona, vir reconhecer o Estado da Palestina unilateralmente, sobretudo depois do próprio governo ter posto algumas condições para esse facto, designadamente haver uma reforma e uma estabilidade de governo, designadamente haver um território, perceber-se qual é o território, coisa que não acontece, eu acho que foi... E, sobretudo, haver um reconhecimento do Estado de Israel, eu acho que foi uma decisão que eu tenho dificuldade em compreender. Primeiro porque não me parece que tenha grandes consequências, a não ser dar forças ao Hamas, que é uma força política que eu acho que terrorista, que eu acho que ninguém quer dar força. E, portanto, tenho alguma dificuldade em compreender o objetivo de Portugal e dos outros países europeus. Externamente é difícil perceber o impacto da decisão de Portugal, mas internamente Portugal está a ser visto cá dentro como o país que foi pressionado a pressionar Israel? Eu não faço ideia, não tirava essa conclusão, até porque Portugal não foi o único país a fazê-lo. Houve vários países europeus que o fizeram, e fora da Europa, e houve vários países que não o fizeram. Eu acho muito claramente que não o devia ter feito, e muito menos nesta altura. Isto não é a altura. Eu acho que faz sentido o reconhecimento daquele Estado no âmbito de um tratado de paz em que os Estados se reconheçam mutuamente. Este reconhecimento acho que não tem nenhum sentido agora. E de que forma é que na política interna pode beneficiar ou prejudicar Luís Montenegro? Há uma divergência até com o parceiro de coligação. Eu tenho alguma dificuldade sobre assuntos destes. Este assunto os problemas naquela região têm milénios. Já muito antes de haver governo já havia problemas naquela região. E, portanto, tudo indica, infelizmente, que nós vamos continuar a ter conflitos naquela região ao longo dos próximos governos. E, portanto, eu tenho alguma dificuldade em fazer essa análise tática política, se traz vantagens ou não traz vantagens. Eu limito-me a concentrar naquilo que me parece que as coisas devem ser. Aquela zona tem um conflito que é antigo. Para além disso, quando foi criado o Estado de Israel, a ideia era a criação de um outro Estado. Não foi Israel que disse que não a essa criação, foram os países árabes que disseram que não à criação desse Estado. É bom nós percebermos que foi isto que aconteceu em 48, creio eu. Depois, ao longo do tempo, a própria existência de Israel tem sido sempre fortemente contestada, sobretudo por aqueles Estados. E eu acho que a causa palestiniana é muitas vezes, e tem sido muitas vezes utilizada de uma forma muito panfletária e de uma forma, como nós vimos, eu acho quase folclórica, como as flotilhas são o último episódio de uma série de episódios que eu acho que são vistas como causas para identitárias, mas que não, depois já têm muito pouco a ver com o que ali está a acontecer.
E, portanto, eu acho que não faz nenhum sentido estar a fazer este... Não me parece que tenha feito nenhum sentido. Mas Luís Montenegro, ao estar-se a distanciar do setor mais conservador, desde logo vê-se isso com a posição do CDS, pode vir a ajudá-lo numa altura em que estamos a aproximar-nos de negociações do Orçamento do Estado, por exemplo? Não sei se pode ajudá-lo. Eu acho que se a ideia tem a ver com negociações do Orçamento de Estado, eu sugiro que se negocie o Orçamento de Estado, porque eu não consigo conceber o que é que o reconhecimento do Estado da Palestina possa ter com o Orçamento de Estado. Acho que uma coisa não tem rigorosamente nada a ver uma com a outra. E quanto às divisões, de facto há aqui uma divisão, eu diria mais direita-esquerda, mas também há uma direita muito pró-Palestina. Aliás, o líder do Chega teve o cuidado de se pôr numa posição altamente dúbia. Acho que só o CDS é que disse abertamente que era o Chega, André Ventura, contra este reconhecimento nesta altura. Mas eu salientava, eu não confundo Israel com o governo de Netanyahu, nem confundo a Palestina com o Hamas. São coisas diferentes. E, portanto, eu acho que todas as posições extraordinárias, muito simplistas, que não reconheçam nenhum tipo de razão a uma das partes, são posições que nos conduzem a becos sem saída, porque eu acho que toda a gente percebe que algum esforço de paz tem que haver e ele necessariamente passa por um equilíbrio entre as duas partes. Agora, acho que, objetivamente, a única consequência prática que eu vi desta decisão foi o Hamas a comemorar e a dizer que vai repetir o 7 de outubro até Israel ser aniquilado. Eu acho que isto não é desejável para ninguém, sobretudo para os próprios palestinianos, porque isto só conduz a mais violência e uma escalar de violência. Bem-vindo, Miguel. O governo português pode ser acusado de seguidismo nesta questão do reconhecimento da Palestina ou era inevitável? Bem, julgo que não é uma coincidência vários dos nossos parceiros internacionais terem reconhecido a Palestina como Estado ao mesmo tempo que Portugal. Agora também interessa perceber o que é isso do reconhecimento de um Estado, não é? Neste momento acho que há cerca de 173 países que têm assento na Organização das Nações Unidas que já reconheceram a Palestina. Mas a Palestina ainda não é membro da Organização das Nações Unidas. É como Estado observador. À partida nunca será, porque os Estados Unidos da América, pelo menos com esta administração, exercerão o direito de veto relativamente à adesão da Palestina. Mas é engraçado que nós, em direito internacional, costumamos falar no reconhecimento de Estado com uma eficácia meramente declarativa. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que os Estados já existem antes de serem declarados como Estados. E para que um Estado exista, ele tem que ter um povo a exercer um poder político em determinado território. E o que está a acontecer neste momento é que, de facto, não existe um poder político que possa exercer, por exemplo, poder militar, poder económico, poder social ainda vá que não vá, porque a autoridade palestiniana ainda exerce poder relativamente a escolas públicas e a hospitais públicos, obviamente com condições muito degradadas na Cisjordânia. Portanto, estamos a falar na margem oriental do Rio Jordão, mas, por exemplo, a fronteira com a Jordânia da própria Cisjordânia é controlada por tropas israelitas, quer dizer que os palestinianos não conseguem sair por esta fronteira. O que é que eu acho que podia contribuir para diminuir esta escalada de violência? Era dotar a autoridade palestiniana, para já, dos meios necessários para exercer esse mesmo poder político, ter essa capacidade de controlar o território. Mas a autoridade palestiniana deve ser o elemento incluindo Gaza, mais fraco em toda esta história. É certíssimo, incluindo Gaza, porque aqueles delírios com inteligência artificial lançados, por exemplo, com Donald Trump, que utilizou as suas próprias plataformas digitais para difundir esse vídeo em que aparecia ainda a despejar notas de dólar com Elon Musk, quando ainda não se tinha zangado com Elon Musk, demonstram, obviamente, que nós não podemos permitir que Gaza seja utilizado como um terreno para especulação imobiliária e para proveitos de determinados amigos do ditador cleptocrata. Portanto, era muito importante que houvesse, de facto, da comunidade internacional a preocupação em cumprir aquilo que foi a Resolução das Nações Unidas de novembro de 1947, que é aquela que diz que temos que conseguir que aqueles dois povos convivam de forma pacífica. Neste momento, de facto, a autoridade palestiniana não tem condições para exercer esse poder político. Cabe à comunidade internacional, para garantir a paz naquele território, fazer essa pressão. E internamente, já fiz a pergunta à Cecília, o governo ganha alguma coisa com este passo? Não estou preocupado com isso. Não julgo que seja o vetor mais importante. Acho que pode ganhar
lá está, no plano internacional de contribuir para uma solução, mas ainda há países da União Europeia que não procederam a esse reconhecimento, por exemplo, a Alemanha, por exemplo, a própria Hungria, mas cada vez mais há Estados europeus também a reconhecer a Palestina, e eu acho que isso só será reconhecido se for uma forma de voltar à paz e de voltar a sentar estas pessoas em conversações. Tenho dúvidas que esse seja o único instrumento possível para isso. Sobretudo, tenho dúvidas que sejam mais efetivo. Não tenho dúvidas, tenho quase a certeza de que não será efetivo. Porque, vamos lá ver, quando nós estamos a falar do reconhecimento de um Estado, lá está, é de um território que já está estabelecido, não é o caso, é altamente contestado, e de uma outra coisa, de um qualquer modelo e de um qualquer representante. Ora, aqui nós temos Gaza e temos a Cisjordânia. Eu imagino que o representante do Estado palestiniano seja a autoridade palestiniana, que reconhece o Estado de Israel, mas não tem nenhum poder, nem efetivo, nem nominativo, sobre a faixa de Gaza. E, portanto, uma das condições que era óbvia, que é a condição de uma estabilização política e da escolha de representantes. E da escolha de representantes que não andam a raptar e a violar no território vizinho, porque é isso que o Hamas faz. Para já não falar em utilizar a sua própria população, como ainda hoje estava a ver vídeos de execuções. Nós pegarmos num território de fronteiras completamente difusas, sobre as quais não parece poder haver acordo, cujo poder efetivo é exercido por uma força que não foi eleita, mas não sabemos se fôssemos a eleições se não seria eleita, mas que é, em todo caso, uma organização terrorista. Qual é o efeito prático disto? Sim. Eu acho que é muito pouco. E acho, isto gostava de dizer, as questões simbólicas e panfletárias têm o seu lugar na diplomacia, eu percebo isso. Eu acho é que nós estamos a exagerar muito nisso, porque ao transformarmos este assunto numa questão quase panfletária e de causas e fraturante, nós estamos a fazer um péssimo serviço à Palestina, estamos a fazer um péssimo serviço ao Israel, estamos a fazer um péssimo serviço ao Médio Oriente e, sobretudo, à racionalidade e a transformar isto numa coisa quase de trincheiras, porque, vamos lá ver, nós ouvimos falar muitas vezes em cessar-fogo. O que é preciso aqui não é só um cessar-fogo, é, sobretudo, um acordo de paz, de coexistência entre aqueles dois povos. Vamos mudar radicalmente de tema. Vamos falar de Carlos Moedas, que marcou uma reunião para mais explicações, Miguel, para o dia seguinte às eleições. Mais uma vez, o Presidente da Câmara de Lisboa a tentar fugir, tirar o tema da campanha. Bom, eu sinceramente acho um tiro no pé, porque no dia 13 de outubro, que será a segunda-feira seguinte ao resultado eleitoral, ainda estão em curso, a contagem de votos à partida já terminou, mas ainda estão em curso vários processos de verificação do processo eleitoral. Significa que, de facto, ainda será Presidente de Câmara, mas será Presidente de Câmara transitoriamente até serem declarados os resultados eleitorais e não há garantia de que venha a ser Presidente de Câmara depois de apurados esses mesmos resultados eleitorais. Portanto, é uma tentativa quase de exibição de força, dizendo eu cá continuarei a dia 13 de outubro, quando isso manifestamente não é certo pelas sondagens que têm saído. E eu acho que é um tiro no pé no sentido de que as pessoas já não reagem bem a este... Sinceramente, a percepção que tenho é que as pessoas já não reagem bem a este tipo de política. A questão será sempre discutida. Será sempre discutida nos órgãos de comunicação social, será discutida nos debates, será discutida na campanha eleitoral e será discutida também nas redes sociais. Portanto, se a tentativa é abafar essa mesma discussão, não faz sentido. O que é importante é que Carlos Moedas disse que apresentaria demissão se fossem apresentadas provas de que não tinha agido e que tinha tido conhecimento sobre os factos. E vamos lá ver, aquilo que se exige não é o conhecimento efetivo. Eu acredito na palavra de Carlos Moedas que nunca terá lido aquela carta que lhe foi enviada pela Comissão de Trabalhadores. Mas, na verdade, alguém que é dirigente de um órgão da administração pública é responsável politicamente pelo mau funcionamento dos seus serviços. Se o seu gabinete, se os serviços da Câmara Municipal não lhe fizeram chegar essa informação, obviamente que ele é responsável politicamente por isso. E, portanto, é essa perplexidade do jogo das palavras que eu acho que constitui esse tiro no pé. Tendo ou não lido esta carta que falaria em problemas no elevador, Carlos Moedas deveria dar já explicações? Bom, eu para dar uma resposta cabal a isso, precisava de conhecer a carta e de conhecer as circunstâncias, o que não é o caso. E, portanto, eu acho que sobre esta questão do elevador, que já fez correr, eu acho que é difícil, dada a tragédia,
Mas é preciso ter calma e esperar por um apuramento cabal, que eu acho que naturalmente vai acontecer ao longo da campanha, com as dificuldades que isso... Mas Carlos Moedas está a dar apesar de tudo, dificuldade é esta tragédia ter acontecido. E, portanto, ao marcar, eu acho que ele dá um sinal de querer esses esclarecimentos, mas eu tenho alguma dificuldade com a política adjetiva. O que para mim é relevante é factos sobre o que pode ter ali acontecido. E, portanto, eu acho que esses vamos continuar a saber. Eu só teria que conhecer ao detalhe essa carta para perceber se ela é relevante ou não, a quem foi dirigida, como, em que termos, enfim, uma série de factualidade. Sobre a questão das reuniões, mais uma vez, eu acho que as pessoas, e aqui não estou a falar de Lisboa, eu acho que as pessoas estão muito mais preocupadas em saber como é que é mantida a sua rua, como é que é mantido o seu jardim, qual é o estado de limpeza, quantas horas passam no trânsito. Sim, mas a questão que se está a levantar aqui não tem a ver com isso. É evidente que esta questão é relevantíssima. Agora, se a reunião é um dia antes, é um dia depois... eu percebo que as campanhas se alimentam destas coisas, mas eu acho... E Miguel, o PS pode vir a ser... Não é questão do elevador, essa questão acho relevantíssima, que fique claro. Agora, a questão depois estas questões adjetivas, se ele convoca a reunião, se não convoca. Haverá aqui margem para acusar o PS de aproveitamento político numa fase em que se pediu para não tornar este assunto o tema de campanha? Pronto, eu em relação à Cília tenho a vantagem de ter lido a carta, e é uma carta da Comissão dos Trabalhadores que surge na sequência de um acidente que aparentemente... Houve 2 acidentes terá havido um acidente em 2024 e ele terá sido mais ou menos abafado e os trabalhadores terão confrontado a administração da Carris e depois também, através dessa carta, o Presidente da Câmara Municipal pedindo uma discussão sobre a forma como estava a ser mantido o elevador. Quanto ao aproveitamento político, eu acho que mais importante que o aproveitamento político, como disse a Cecília, é garantir que as pessoas se sentem seguras quando utilizam esses equipamentos públicos e, portanto, nesse sentido, tem que haver essa averiguação até à última instância de se houve ou não houve incúria relativamente a esse mesmo risco. Todos nós sabemos que hoje em dia há um grande avanço tecnológico e, portanto, estas tecnologias estão permanentemente em mutação. Eu admito que num caderno de encargos se possam ir mudando quer os equipamentos que são utilizados, quer as técnicas que são utilizadas, mas aquilo que parece que tem sido discutido pelos técnicos é que isto é um equipamento que tem praticamente 130 anos e praticamente há 100 anos que utilizava o mesmo mecanismo de travagem e o mesmo mecanismo de segurança. Isso é que é, de facto, um bocadinho surpreendente e se responsabiliza todos os presidentes de Câmara, até Nuno Cruz Abcacis, se quiséssemos ir tão longe, não é? Não queria estar a fazer essa historiografia da responsabilidade, nem acho que isso seja o mais importante, mas, sinceramente, parece-me que pela boca morre o peixe e Carlos Moedas tentou sacudir água do capote e parece-me que com os novos dados isso pode eventualmente ainda sobrar para ele. Temos tempo ainda de falar de André Ventura e das recentes novidades. Ele está na corrida a Belém, tem grande parte da bancada na corrida às autárquicas. O que pode vir a acontecer em Moura, ou seja, ser afastado da Assembleia, pode ser o espelho, Cecília, daquilo que pode vir a acontecer com os deputados a propósito das eleições autárquicas? Não diria propriamente isso. Eu acho que essas coisas são coisas que acontecem de vez em quando, mas não acho que isso seja necessariamente um espelho, francamente. E na corrida André Ventura a Belém, nesta questão da Palestina, por exemplo, demorou a ser taxativo quanto a uma posição firme. Não é estranho o Governo ter uma posição, um candidato a Belém ter outra posição? Não, eu não acho nada estranho um Governo ter uma posição, um candidato a Belém ter outra posição. Acho isso absolutamente normal. Já não acho tão... Acho que os candidatos devem ter posições, ou estão de acordo com o Governo, ou acham que o Governo não devia ter reconhecido neste momento o Estado da Palestina, e eu percebi que esse candidato quis ficar um bocadinho a meio do caminho. Foi uma escolha dele, não é? Ninguém o pode acusar de não ser incisivo sobre os temas que lhe interessam, portanto, por alguma razão achou que esse tema não lhe interessava muito. Miguel, relativamente a Moura e também a esta questão da candidatura de André Ventura. Bom, eu consigo compreender as candidaturas simbólicas.
É normal que figuras nacionais se queiram candidatar simbolicamente a determinado cargo político. Mas se André Ventura não estava em condições de exercer a função de deputado municipal em Moura, devia ter renunciado ao mandato e permitido que alguém o substituísse no exercício desse mandato. É um critério que utilizo quer relativamente a André Ventura, quer relativamente a qualquer outro político, principalmente quando estamos a falar do poder local. É normal que haja alguma ligação entre as populações e aqueles que exercem essas funções. Não conheço nenhuma ligação direta de André Ventura ao Conselho de Moura para que pudesse ter sido candidato a Presidente da Assembleia Municipal, mas isso é uma decisão do partido político e eu também não gosto de fazer comentários sobre decisões internas dos partidos políticos. Agora, revela alguma coisa, revela de facto que aqueles que vinham para não aceitar taxos e para renovar o sistema são os mesmos que incorrem nos mesmos vícios do sistema, que é depois de chegarem a esses lugares, quererem logo saltar para outro lugar. Mas isso é um juízo que eu acho que o eleitorado fará. Miguel, Cecília, obrigado aos dois. Boa tarde. SICNoticias.pt. As notícias na hora e os grandes temas que marcam a atualidade. Informação em primeiro lugar no site e na app. Os programas, as reportagens, os espaços de opinião. Tudo em SICNoticias.pt.